Capítulo 1 O mistério da descoberta. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante no Egito. Um manuscrito antigo que lança luz sobre os mistérios da vida após a morte. Datado de milhares de anos atrás, esse pergaminho contém ensinamentos secretos e relatos inéditos que até então eram desconhecidos. O que chama a atenção é a sua relação com rituais egípcios e crenças espirituais que, de acordo com o texto, podem revelar como os antigos egípcios viam a passagem para o além. Mas o que realmente está escondido entre suas linhas? Vamos explorar o que foi desvendado e o que ainda permanece envolto em mistério. Capítulo 2 O conteúdo do manuscrito. O manuscrito, feito de papiro, foi encontrado em uma câmara secreta nas pirâmides de Giza. Sua escrita, complexa e única, apresenta uma combinação de hieróglifos e símbolos místicos que desafiam a compreensão moderna. Especialistas acreditam que o texto descreve um processo esotérico, um rito da travessia, onde a alma do falecido passa por uma série de testes antes de alcançar a vida eterna. Entre as revelações, há menções a entidades divinas que governam o além e a maneira como as almas devem se purificar para atingir um estado de imortalidade. Esses segredos, guardados por séculos, podem alterar para sempre nossa visão sobre a vida após a morte. Capítulo 3 A conexão com o Livro dos Mortos. Uma das revelações mais intrigantes do manuscrito é sua relação com o famoso Livro dos Mortos, o guia funerário egípcio que descreve os passos do falecido no pós-vida. No entanto, o manuscrito recém-descoberto vai além, detalhando rituais e cânticos que supostamente garantiriam uma transição mais suave entre os mundos. De acordo com o texto, o rito da travessia não era apenas uma cerimônia, mas um processo místico que envolvia a intervenção divina. Um dos pontos-chave do manuscrito é a ideia de que a alma, para alcançar a verdadeira imortalidade, deve passar por uma série de provas e julgamentos, algo muito mais complexo do que imaginávamos. Capítulo 4 A influência dos deuses egípcios. No coração deste manuscrito, surgem as figuras dos deuses egípcios que desempenham um papel central no pós-vida. Através de suas palavras, o texto revela detalhes ocultos sobre como as divindades intervêm para guiar as almas ao longo do processo de ascensão. Entre os deuses mencionados, destacam-se Anubis, o guardião das almas, e Osíris, o soberano do além. O manuscrito sugere que, ao longo do ritual, a alma é julgada não apenas por suas ações terrenas, mas pela pureza de seu espírito, algo que reflete a profunda crença dos egípcios na justiça divina. Essa conexão com as forças divinas, até então pouco conhecida, abre portas para um entendimento mais profundo do complexo sistema espiritual egípcio. Capítulo 5 O enigma dos símbolos. Uma das partes mais desafiadoras do manuscrito são os símbolos encontrados ao longo do texto. Embora alguns sejam familiares, outros ainda permanecem um enigma. Pesquisadores tentam, sem sucesso, decifrar o significado de certas representações que não constam em nenhum outro texto egípcio conhecido. Alguns teóricos sugerem que esses símbolos podem ser chaves para um conhecimento oculto, talvez até uma linguagem secreta usada pelos sacerdotes para proteger esses mistérios. O mais intrigante é que alguns desses símbolos parecem corresponder a constelações e eventos celestiais, o que pode indicar que os antigos egípcios possuíam uma compreensão muito mais avançada do cosmos do que imaginávamos. Capítulo 6 O legado perdido. Embora a descoberta tenha gerado grande entusiasmo, muitos ainda questionam a origem e o verdadeiro propósito do manuscrito. Alguns acreditam que ele pode ter sido escondido deliberadamente para proteger esses segredos do conhecimento público. Outras teorias sugerem que o pergaminho faz parte de um conjunto maior de textos que foram perdidos ao longo do tempo, talvez destruídos durante as invasões ou o colapso das grandes civilizações egípcias. O que é claro, no entanto, é que essa descoberta oferece uma janela única para o pensamento religioso e espiritual dos antigos egípcios, revelando crenças que, até então, eram apenas fragmentos na história. Capítulo 7 A relevância para o mundo moderno. O impacto dessa descoberta vai além do campo da arqueologia.
Muitos estudiosos acreditam que os ensinamentos contidos no manuscrito podem oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, conectando conceitos antigos com filosofias espirituais contemporâneas. A ênfase no julgamento da alma e no equilíbrio entre a justiça divina e as ações humanas ressoa com muitas crenças modernas sobre moralidade e destino. Além disso, a descoberta desafia as noções de que os egípcios eram apenas religiosos praticantes de rituais. Ela sugere uma visão mais complexa e profunda da espiritualidade, que talvez possamos aplicar em nossas próprias reflexões sobre o além. Capítulo 8. O futuro da pesquisa. Embora muitas perguntas tenham sido respondidas, o mistério ainda persiste. O manuscrito egípcio continua a ser estudado, e as descobertas feitas até agora são apenas o começo de uma longa jornada de exploração. Cientistas e historiadores continuam a trabalhar para decifrar completamente o texto, esperando que ele revele mais segredos sobre a vida após a morte e as práticas espirituais do Egito Antigo. À medida que novas tecnologias, como a análise de imagens de alta resolução e a tradução de línguas antigas, são empregadas, as chances de entender completamente o conteúdo do manuscrito aumentam. Isso abre um vasto campo de possibilidades para futuras descobertas que podem reescrever a história da espiritualidade humana. Capítulo 9. O impacto cultural. Além das implicações históricas e espirituais, a descoberta desse manuscrito tem gerado uma onda de interesse cultural em todo o mundo. O fascínio pelo Antigo Egito sempre foi grande, mas agora, com esses novos insights sobre a vida após a morte, a cultura egípcia ganhou uma nova relevância. Livros, documentários e até filmes começaram a explorar as novas revelações, tornando o tema mais acessível ao público em geral. Em muitas partes do mundo, as crenças egípcias sobre o além influenciam até mesmo práticas espirituais contemporâneas, levando a uma fusão entre o passado distante e o presente. Essa redescoberta reforça a ideia de que a espiritualidade é um laço contínuo entre culturas e épocas. Capítulo 10. O mistério que persiste. Apesar de todas as descobertas, o manuscrito ainda guarda segredos que desafiam a compreensão. Existem partes do texto que permanecem quase ilegíveis, e certas passagens parecem estar deliberadamente obscurecidas. Alguns pesquisadores especulam que isso pode ser intencional, uma forma de proteger o conhecimento mais profundo e perigoso de ser revelado. Isso levanta a pergunta: o que mais pode estar escondido neste antigo documento? Talvez, à medida que mais camadas do manuscrito sejam desvendadas, novas verdades sobre a vida, a morte e o além possam vir à tona. No entanto, por agora, o mistério continua a intrigar e fascinar aqueles que se dedicam a explorar seus segredos.